Olá, pessoal. Oitavo, nono ano. Aqui quem fala é o professor Naildo, professor de matemática e ciências, né? E hoje eu vou trabalhar com vocês aquela atividade que eu deixei para vocês ontem, né? Espero que tenham tentado fazer. Alguns dos que eu recebi, gente, o pessoal marcaram somente as respostas. Mas, gente, eu preciso que vocês deixem lá anotado o seu cálculo, para mim ver se realmente você entendeu, tá certo? Combinado? As próximas questões, as próximas atividades, deixa lá a sua continha, certo? Então, eu vou projetar aqui a minha tela para a gente poder dar início. Pronto. Vamos começar aqui. A matemática do oitavo e nono ano, certo? Bem, o objetivo dessa aula, né, é vocês resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas, tá certo? Que nada mais é do que falar sobre grandezas que são diretamente e inversamente proporcionais. E eu coloquei no material de vocês aí, né? Essas definições, né? Por exemplo, as grandezas, quando elas são diretamente proporcionais, né? Diretamente proporcionais, são grandezas que variam, né? Sempre na mesma razão. Ou seja, se eu tenho duas grandezas ali envolvidas, se um aumentar, a outra vai aumentar também. Isso é grandezas que são diretamente proporcionais. Já as grandezas que são inversamente proporcionais é que ela, se uma aumentar, a outra diminui, né? Então, aqui ó, varia na razão inversa da outra. Se uma aumentar, a outra diminui. Matematicamente, né, grandezas diretamente proporcionais são aquelas que a razão entre elas dá sempre uma constante, né? Essa divisão entre elas dá sempre uma constante. E quando as grandezas são inversamente proporcionais, o produto delas é que dá uma constante. Então não vamos nos confundir com isso, né? É só você ter sempre em mente o seguinte: para ser grandeza diretamente proporcional, se um aumentar, a outra aumenta. Para ser grandeza inversamente proporcionais, se um aumentar, a outra diminui, obrigatoriamente. Para deixar mais claro ainda, né, essa ideia, eu trouxe para vocês o seguinte, alguns exemplos, né, de quando as grandezas são diretamente proporcionais. Por exemplo, uma moto faz 35 km com 1 litro de combustível. A mesma moto faz com 2 litros de combustível 70 km. Então veja aqui que eu estou relacionando a grandeza distância, né, com a grandeza combustível. Então 1 litro de combustível faz 35, 2 litros faz 70. Então veja que eu estou aumentando em proporções iguais, né? E à medida que eu aumentar esse combustível, a distância também está aumentando, né? Então são grandezas diretamente proporcionais. Outro exemplo, quanto mais vender um produto, mais você ganha. Então nós temos a relação aqui entre o produto, né, e o dinheiro. Quanto mais produto você vender, mais dinheiro você tem. Então um aumentou, a outra também aumenta. Isso que eu quero que vocês tenham em mente. Aumentou as vendas, aumentou o lucro. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Já as grandezas que são inversamente proporcionais, né, aquela que quando um aumenta, a outra diminui, eu trouxe o seguinte exemplo. Um automóvel move-se a 40 km por hora e demora cerca de 5 horas para chegar ao seu destino. Se esse automóvel estivesse a
80 km por hora, ele demoraria 2 horas e meia para chegar ao seu destino, né? Então veja o que está acontecendo aqui, ó. A relação entre a grandeza velocidade com a grandeza tempo. O que está acontecendo? Ele está aumentando a velocidade e diminuindo o tempo. Então, isso são grandezas inversamente proporcionais, aumentando a velocidade e diminuindo o tempo. Outro exemplo, ó. Quanto mais o tempo passa, mais você envelhece, né? Quanto mais o tempo passa, você envelhece mais. Isso quer dizer o quê? Que eu estou relacionando o tempo que está passando com a sua vida, né? Então, o que acontece aqui? O tempo está aumentando e, né, à medida que o tempo vai, né, se prolongando, você vai envelhecendo mais, né? Na verdade, perdoe aqui que essa parte aqui é uma grandeza diretamente proporcionais, né? Cai com uma pegadinha aí pra gente, ó. Se eu aumentar o tempo, a minha velhice também aumenta. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Olha aí, como a gente tem que estar sempre em mente essa relação de se um aumentar, a outra diminui. Ótimo, entendido. Então, agora vamos para frente, ó. Nessa parte dessas razões, né, de grandeza diretamente e inversamente proporcionais, o fator primordial, né, em termos de matemática, é usar a regra de 3. A regra de 3 é uma das ferramentas que pode ser usada para determinar uma das medidas de uma proporção, quando são conhecidas apenas 3 medidas. Nesse caso, monta-se uma proporção usando as medidas disponíveis e aplica-se a propriedade fundamental das proporções. Entretanto, para as grandezas inversamente proporcionais, é preciso dar um passo a mais. Antes de aplicar a propriedade fundamental das proporções, é necessário inverter uma das razões. Preste atenção que eu vou explicar isso aqui. O exemplo. Um automóvel desloca 60 km por hora e demora 3 horas para chegar no seu destino. Tá? Com essa velocidade de 60 km por hora, ele demora 3 horas para chegar no seu destino. Se o mesmo automóvel estivesse a 90 km por hora, ou seja, aumentando a velocidade, quanto tempo levaria para completar esse mesmo percurso? Então, se ele está aumentando a velocidade, o tempo vai diminuir, né, para fazer o mesmo percurso. Então, é grandezas inversamente proporcionais, não é? Então, a proporção, como é que fica? Ó, construindo em termos de matemática. Ó, e nós temos aqui a grandeza velocidade e nós temos aqui a grandeza tempo. Fica assim, uma abaixo da outra. 60 km por hora, ele demora 3 horas. 90 km por hora, ele demora X horas. Agora perceba o seguinte. Essas grandezas elas são inversamente proporcionais, né? Lembra que eu estou aumentando a velocidade e diminuindo o tempo. Então, o que o texto aqui manda a gente fazer, né? Ó, pelas propriedades. A gente tem que inverter uma das razões. Então, o que vamos inverter aqui? Ó? Inverter o lado das velocidades. Ó. Velocidade e tempo. Então, ó, inverteu é colocar quem está embaixo para cima e quem está em cima vai para baixo. Olha, veja que era 60 sobre 90. Aqui passou a ser 90 sobre 60. Quando são grandezas inversamente proporcionais. Mesmo para a regra de 3 eu preciso fazer isso, mesmo para a regra de 3 eu preciso observar. Então é muito simples, é só girar, né? O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Se for grandezas inversamente proporcionais. E se não for, faz do jeito que está aqui. Então aqui, ó, como é inversamente proporcional, a gente inverteu esse primeiro lado e repetiu a outra. Aí agora sim, você pode fazer, né? Aplicar a propriedade das proporções, né? Que é multiplicar aqui em forma de x. Aqui vai ficar ó, 90 vezes x, ou seja, lembra-se, a gente sempre multiplica o que está em cima com o que está embaixo do outro lado, né? E faz esse produto em forma de x.
90 vezes o que está embaixo é x, né? 90 vezes x, 90x. 60 vezes 3, que é o que está em cima, né? A mesma cor de 3 vezes 60. Aí 90 vezes x é igual a 3 vezes 60 dá 180. Deixa o x sozinho, é igual 180 que já estava lá do outro lado. E o 90 que está multiplicando o x vai passar dividindo. Aí x vai ser igual a 180 dividido por 90, que vai ser igual a 2. Ou seja, ele vai demorar 2 horas, né? 2 horas para fazer o mesmo percurso com essa velocidade de 90 km por hora. Certo? Então, qualquer coisa a gente assista de novo o vídeo e você vai entender de maneira melhor, né? De maneira mais rápida. E eu propus como atividade para vocês, né? A primeira questão é dizer o seguinte: uma torneira despeja 16 litros por minuto e enche uma caixa em 5 horas. Quanto tempo levará para encher a mesma caixa uma torneira que despeja 20 litros por minuto? Veja que ele não diz aqui o volume da caixa, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que montar aqui a proporção, né? Vamos lá. E com as grandezas envolvidas? O tempo, né? O tempo e a quantidade de litros por minuto. Litros por minuto. Ele diz aqui que em 5 horas, em 5 horas, o tempo está em horas e a outra grandeza é litro por minuto. Ele diz que em 5 horas, quanto é que ele joga de litros por minuto? 16, né? Muito bem. Então, quantas horas X ele vai levar para encher a mesma caixa com a vazão de 20 litros por minuto? Está montada aí a proporção. Agora a gente vai ter que analisar se é grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Galera, se a torneira vai aumentar a vazão, a caixa vai encher mais rápido. Concorda comigo? Então, são grandezas inversamente proporcionais. E a gente viu lá pela propriedade que quando são grandezas inversamente proporcionais, a gente tem que inverter um dos lados. Tá certo? Vamos inverter aqui esse lado aqui, ó. Ao invés de ser 16 sobre 20, vai ficar 20 sobre 16. Então, vou repetir aqui o 5 sobre x igual a 16 sobre 20. Eu inverto, né? Eu faço a inversão, fica 20 sobre 16. 20 sobre 16, que é o que manda a propriedade quando a grandeza é inversamente proporcionais, né? Aí agora eu multiplico em forma de x, ó. X vezes 20 dá 20x. 20x igual 5 vezes 16 dá 80, né? E dá 80. Vou só ajeitar aqui esse 20 bem rapidinho, para ficar melhor de vocês identificarem aí. 20. Então, resumindo aqui, o x fica sozinho, né? O x é a quantidade de tempo em horas, né? Vai ser igual a 80, e o 20 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, 80 sobre 20. 80 sobre 20, nós vamos encontrar que o x
vai ser um tempo de 4 horas, né? 80 dividido por 20. 4 horas. Muito bem. Então, essa é a nossa resposta. 4 horas. Ok? Então, é só você se ligar aqui na ideia de que, como é grandeza inversamente proporcionais, eu vou ter que inverter um dos lados. No caso aqui, ó, eu inverti. 16 sobre 20 ficou 20 sobre 16. Próxima questão. No primeiro semestre, houve 3 avaliações de matemática, cada uma delas com quantidade diferente de questões. A tabela mostra a quantidade de questões que 3 determinados alunos acertaram em cada prova. Os valores são tais que os números de acertos foram proporcionais, gente, ó. Grandezas diretamente proporcionais aos números de questões por prova. Então, isso aqui foram proporcionais, ó. Questões por prova com o número de questões acertadas. Diretamente proporcionais. Então, se são diretamente proporcionais, eu posso pegar qualquer um desses números aqui e fazer isso, ó. Por exemplo, o 8 está para 5, assim como o 16 está para x. Ok? Como assim? Ó, o 8 está para, ou seja, dividido. O 8 está para 5, assim como o 16 está para x. E quando chega aqui, a gente analisa o que? Aqui é a proporção. A gente analisa qual é o tipo de proporção, se é direta ou inversa. Então, é diretamente, né? Se é diretamente, faz do jeito que está aqui. Né? A operação aplica direta, que é a propriedade de multiplicar em forma de x, né? 8 vezes x vai dar 8x igual a 5 vezes 16, que dá 80. Então, x vai ser igual a 80 sobre 8, né? O 8 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 80 sobre 8, só pode ser 10. Muito bem, essa é a nossa resposta. Então, x vai ser igual a 10. Item C. Muito bem, vamos lá. Terceira questão. Segmentos AB e BC são proporcionais, ó. Já está dizendo, ó, proporcionais. Numa razão de 2 para 7. E BC mede 28 centímetros. Qual é a medida do segmento AB? Pronto, a primeira informação que ele dá é essa aqui, ó. Que é A sobre B, dividido por B sobre C, é a razão 2 para 7. Aí diz aqui que BC mede 28, então é só substituir, ó, esse BC por 28 e fazer a conta normal. Então, quem é BC, ó? BC é 28. Multiplica agora em forma de x, ó. Fica 7 7AB 7AB igual a 28 vezes 2, né? Que dá 56. 56. Então, AB vai ser igual ao que está do outro lado, né? 56. 56 dividido por 7. Logo, o AB
A medida AB vai ser igual a 57 dividido por 7 vai dar 8, né? 8 centímetros. Muito bem, essa é a nossa resposta. 8 centímetros. E o item A. Pronto, galera, era isso, né? Que eu queria mostrar para vocês, tá certo? Qualquer dúvida, vocês não deixem de perguntar. Pode ficar à vontade para perguntar, tá certo? No mais, só desejar um forte abraço a vocês. Espero que vocês tenham entendido as explicações, beleza? Valeu, até a próxima.